Em 2017, dois millennials chamados Ed Craven e Bijan Tarani criaram a Stake, um cassino online que opera usando criptomoedas. Eles não sabiam na época, mas a nova startup deles acabaria se tornando o maior cassino de criptomoedas offshore do mundo, com uma avaliação estimada em 23,5 bilhões, tornando os dois dos mais jovens bilionários autodidatas do planeta. Desde o primeiro encontro jogando videogame online até os controversos atalhos legais, fizeram o negócio crescer. Com sua genialidade em estratégias de marketing duvidosas, a história dessa dupla e da empresa é fascinante. Mas como eles tiveram a ideia de começar um cassino de criptomoedas, afinal? Bem, tudo começou lá em 2010, quando eles tinham apenas 15 e 17 anos, jogando RuneScape, mas não apenas por diversão. Eles se conheceram lá e logo ficaram amigos pelo interesse em apostas. Eu, porém, não sei muito sobre RuneScape. Eu estava ocupado demais babando ao achar diamantes no Minecraft. O importante é que apostar em RuneScape significa que jogadores fazem apostas em lutas 1x1 no jogo. Ed e Bijan montaram uma casa de apostas para essas lutas, recebendo dinheiro real de quem queria apostar nos duelos 1 contra 1. Na verdade, isso foi lucrativo, mas durou pouco. Eles foram banidos do RuneScape pelo esquema, perdendo o videogame e o hobby favoritos. Mesmo após um corte, continuaram grandes amigos. O amor por apostas em videogames levou à criação do primeiro negócio juntos. Em fevereiro de 2013, Ed e Bijan, com apenas 18 e 20 anos, lançaram um cassino online chamado Prime Dice, e foi muito lucrativo. Curiosamente, o cassino não era de fato um cassino, mas apenas um jogo. O conceito era simples: jogadores depositavam criptomoedas e tentavam adivinhar onde um número aleatório cairia entre 1 e 100. Conforme o risco da aposta, o multiplicador do valor apostado varia. Isso é o auge da degeneração? Sim, mas as pessoas estavam totalmente viciadas. No lançamento, Ed e Bijan viram apostas superando $1 milhão, que continuaram crescendo exponencialmente nos anos seguintes. Exceto por uma falha onde roubaram $1 milhão em Bitcoin, o primeiro jogo de cassino da dupla foi um sucesso. Monetariamente, e mais importante, provou que havia grande público para jogos de cassino online com criptomoedas, e então perceberam que precisavam expandir rápido. Em 2016, com o dinheiro do Prime Dice, Bijan saiu de Nova York e foi para Melbourne, Austrália, onde Ed morava, e nunca mais voltou. Pouco tempo depois, Ed comprou impulsivamente um espaço de escritório onde ele e Bijan começaram a trabalhar em seu novo empreendimento, EasyGo. Em termos simples, a EasyGo seria a empresa que desenvolveria jogos de cassino para cassinos online, como a Stake que eles começaram no ano seguinte. No estilo típico de startups, Ed e Bijan agiram rápido para ampliar sua equipe de desenvolvedores, para criar vários jogos de cassino para a Stake, como Roleta, Caça-Níqueis e Blackjack. O escritório deles lembrava o de uma empresa de tecnologia, com baristas, chefes, grandes brindes e passeios de barco para funcionários. Agora, o que eu acho mais impressionante em tudo isso é que eles estavam fazendo isso quando tinham apenas 21 e 23 anos de idade. Quando eu tinha essa idade, era vagabundo na faculdade, matando aula e esperando pelo próximo fornecedor. Mas esses dois jovens estavam levando a sério o lançamento de um cassino cripto. Eles tinham funcionários, muito dinheiro do Prime Dice e a ambição de fazer o Stake decolar. Mas havia um grande problema no plano. Era ilegal operar um cassino online na Austrália. Desde o surgimento das apostas online nos anos 90, eles sempre foram contra, impedindo cassinos como o Stake no continente. Você deve estar se perguntando como Ed e Bijan começaram. Duas empresas focadas apenas em apostas online em um local onde isso era proibido há décadas. A resposta está em uma ilha remota que garanto que você nunca ouviu falar. Esta é Curaçao, uma ilha caribenha holandesa rica em vida marinha, praias, arquitetura em tons pastéis e, mais importante ainda, leis de jogos de azar extremamente liberais. Desde que surgiram os jogos de azar online, Curaçao virou o destino favorito de startups do setor por distribuir licenças facilmente. Também tinha o status de país e território ultramarino, 0% de tributação sobre renda externa, isenção de imposto sobre valor agregado, vendas, importação e sem restrição para retirada de dividendos. Esses benefícios atraíram milhares de operadores de jogos de azar a obter licença do país insular, incluindo nossos dois australianos. Eles abriram a empresa Medium Rare NV, registrada em Curaçao, e usaram como endereço uma cabana velha na ilha, apesar de ser um local real, e conseguiram uma licença para eles mesmos. Ok, então eles têm uma licença de jogos baseada em uma ilha aleatória. Agora, como isso ajuda eles a não serem prejudicados pelo governo australiano? Segundo a Lei de Jogos Interativos, que regula apostas online na Austrália, empresas de jogos só eram legais se oferecessem serviços a pessoas no país.
Não havia nada na lei que dissesse que era ilegal operar um cassino licenciado no exterior a partir da Austrália. Por exemplo, a dupla pôde gerir a Stake e a EasyGo da Austrália, desde que não atendessem nem anunciassem para pessoas no país. Como a licença do cassino online Stake era de Curaçao, evitaram que órgãos reguladores os derrubassem. Era tudo o que as pessoas da Austrália ou de qualquer lugar precisavam fazer. Para jogar na Stake, bastava baixar uma VPN, criar conta com endereço fora da Austrália e apostar livremente. Então, agora que Ed e Bijan tinham montado o negócio, a missão deles era colocar o máximo de usuários possível na Stake. Isso, obviamente, é o objetivo de qualquer empresa já criada. Quero dizer, você quer atrair clientes, mas o que diferenciava o negócio da dupla era o quanto ele estava ligado a duas indústrias, cripto e apostas. E felizmente para eles, o crescimento explosivo de uma dessas indústrias ajudou muito. Antes de 2016, poucas pessoas conheciam criptomoedas e se conheciam, provavelmente estavam vendendo drogas na Dark Web. Isso fica evidente pelo preço do Bitcoin. Desde 2009 até o fim de 2016, o Bitcoin saiu de zero para valer cerca de $1.000. Sei que os caras das finanças vão reclamar comigo aqui, pois na verdade o crescimento percentual disso é insano. Mas o mais importante aqui é o surgimento das criptomoedas se tornando um nome conhecido em 2017, quando o preço do Bitcoin explodiu para mais de 17 mil, todo mundo estava falando sobre isso. Essa conversa foi tirando a reputação do Bitcoin de moeda obscura e o estabelecendo como algo legítimo, com valor por trás. Por conta dessa ideia, pessoas do mundo todo passaram a adotar criptomoedas e criar carteiras para comprá-las, o que foi enorme para Ed e Bijan. Com centenas de milhares criando carteiras e comprando criptomoedas, a Stake ficou acessível para mais pessoas, já que era preciso ter uma carteira para usá-la. O crescimento do mercado fez a Stake deixar de ser um site de nicho na comunidade cripto e se tornar uma plataforma mais conhecida, alcançando dezenas de milhões de dólares em receita até 2019. Mas mesmo com mais pessoas interessadas em cripto e conhecendo o site, Ed e Bijan não estavam satisfeitos. Afinal, eles queriam alcançar um objetivo muito maior: transformar a Stake em uma marca mundial. E para a sorte deles, uma pandemia global surgiu exatamente na hora certa. Agora, claro, não estou falando no sentido das pessoas ficarem doentes, mas sim pelo fato de todo mundo ter sido forçado a ficar em casa. Milhões de pessoas espremidas em suas casas e apartamentos ficaram entediadas pra caramba. Alguns iniciaram novos hobbies, outros, como eu, preferiram tomar cerveja e jogar em equipe com amigos. Mas muitos preferiram assistir seus streamers favoritos na Twitch. A quantidade de streamers e espectadores na Twitch quase dobrou durante a pandemia, com 26,5 milhões de usuários acessando o site diariamente. E a dupla, sendo jovens empresários espertos, viu uma grande oportunidade. E se eles pagassem streamers com grandes audiências para usarem o site deles na frente de milhões de fãs? Ed e Bijan executaram o plano para alcançar um público global sem nada melhor para fazer, além de olhar para as telas, e funcionou perfeitamente. Influenciadores gigantes, incluindo Trainwrecks TV, XQC, Aiden Ross, os garotos Nelk e muitos outros, teriam recebido pelo menos $1 milhão por mês. Para jogar caça-níqueis, blackjack e interagir com croupiers ao vivo diante de grandes audiências, a dupla recrutou estrelas além dos tradicionais influenciadores das redes sociais. Drake se destacou ao receber cerca de 20 milhões por mês para apostar ao vivo, tema de vários comentários na mídia. Em determinado momento, 64 dos 1000 maiores streamers transmitiam apenas caça-níqueis. Esses caras apostavam apenas valores altos em bancas enormes, o que fascinava seus fãs, em maioria adolescentes. Como resultado desses novos fãs, Ed e Bijan viram um crescimento que eles não poderiam imaginar acontecendo. Entre 2020 e 2022, a receita da Stake passou de cerca de 100 milhões para aproximadamente 2 bilhões. Eles estavam supostamente lidando com volumes de apostas na casa das dezenas de bilhões de dólares. E o crescimento da empresa transformou Ed, aos 26 anos, e Bijan, aos 28 anos, em bilionários. Mas a jogada de marketing genial deles não veio sem uma grande polêmica. Havia uma infinidade de preocupações éticas em relação aos streamers que faziam parceria com a Stake, e cada uma delas colocava Ed e Bijan em uma situação ainda mais delicada. Por exemplo, muitos streamers não revelavam que estavam jogando com o dinheiro da Stake, o que não só fez com que perdessem a confiança de alguns fãs, mas também levantou dúvidas sobre os grandes ganhos que mostravam para o público. Porque bem, de certa forma não era realmente o dinheiro deles que estava em risco, mas a verdadeira reação negativa veio do fato de que na maioria das vezes eram adolescentes jovens e impressionáveis que assistiam a esse conteúdo de apostas. No nível básico, pouco mais de 1/5 dos usuários da Twitch tem entre 13 e 17 anos, mas isso não leva em conta a idade real do público que assistia a esses streamers.
É seguro assumir que uma porcentagem ainda maior deles estava nessa faixa etária, e promover um vício perigoso que poderia arruinar vidas para um público tão jovem, visando ganho pessoal, não era exatamente a melhor postura, eticamente falando. Muitos influenciadores minimizavam os riscos do jogo e só mostravam a parte divertida, principalmente quando ganhavam. Grande casal. Juntando isso ao fato de que a Twitch não tinha requisitos de verificação de idade para assistir transmissões ao vivo de jogos de azar, fica fácil entender por que essas parcerias eram uma receita para o desastre. Essa receita levou plataformas como YouTube e Facebook a banirem transmissões de sites de jogos de azar online desde o início. Então, inevitavelmente, a Twitch foi pressionada de todos os lados para seguir o mesmo caminho, e essa pressão acabou fazendo com que eles cedessem. Em setembro de 2022, a Twitch proibiu streamers de transmitirem o stake e cassinos cripto similares, alegando preocupações com comportamento predatório. Isso foi um grande obstáculo para o plano de Ed Bijan. Eles tinham acabado de perder acesso a uma importante estratégia de marketing, que já havia ampliado o negócio em mais de 20 vezes. E mesmo que eles tenham tentado combater o banimento da Twitch lançando o próprio serviço de streaming deles, o Kick, eles ainda precisavam encontrar uma maneira infalível de continuar relevantes diante de milhões de pessoas. Eles fizeram isso de forma mais simples do que você imagina. Apesar da principal fonte de marketing ter sumido de repente, Ed e Bichon ainda possuíam um grande caixa de guerra. Eles usaram isso fechando parcerias pagas, patrocinando praticamente qualquer entidade disposta a representá-los, como várias organizações de futebol, UFC, Major League, Estados Unidos Cricket, entre outras. Essas parcerias foram além de times e ligas, envolvendo também atletas como os lutadores do UFC Max Holloway, Alex Pereira, Israel Adesanya, o piloto de F1 Pietro Fittipaldi, o ídolo argentino Sierra Joagueiro e até a atriz pornô Bonnie Blue. Principais e mais engraçadas parcerias deles aconteceram nas redes sociais. Se você usou alguma rede social, certamente viu posts com a marca d'água da Stake. Essa ideia veio das mentes de Ed Bijan, que decidiram pagar. Agregadores de conteúdo são contas que repostam imagens e vídeos virais para inserir seu logo nessas postagens. E não era apenas um pequeno grupo dessas contas. Havia tantos vídeos e imagens com marca d'água postados que isso virou um meme, o que era o melhor cenário para a dupla. E apesar de, mais uma vez, a estratégia de marketing deles receber críticas, principalmente por violar as regras de algumas redes sociais sobre anúncios de jogos de azar, Ed e Bijan atingiram um recorde de receita, graças aos seus patrocínios. 4,7 bilhões de dólares em 2024. No fim, a Stake passou a valer cerca de 23,5 bilhões e a dupla atingiu seu objetivo de torná-la uma marca mundial. Ao fazer isso, eles se tornaram dois dos mais jovens bilionários autodidatas do mundo, e tudo o que restava era aproveitar suas novas riquezas. Ed começou a comprar quase tantas propriedades quanto tem carregadores de celular, incluindo uma mansão de 38,5 milhões de dólares em Melbourne, uma propriedade recorde de 80 milhões próxima, além de duas casas que somam 76 milhões e várias coberturas de luxo. Ele dirige carros de luxo, ajudou os pais a comprar uma franquia Jamaica Blue Café e frequenta a primeira fila em jogos da NBA e torneios de tênis. Bijan também se deu um pequeno luxo ao comprar por 47 milhões uma casa em Manhattan que era de David Rockefeller. Sim, aquele Rockefeller. E quanto ao seu bebê, a Stake agora é considerado o 7º maior grupo de apostas e o maior cassino online de criptomoedas do mundo, disponível em mais de 100 países e continuando a faturar bilhões em receita. Agora, outra coisa que você deve continuar fazendo é assistir a este vídeo que o YouTube acha que você vai gostar, e eu espero que goste mesmo. E também, mais uma vez, obrigado à Private Internet Access por patrocinar este vídeo.